Sintonia, uma parceria da Assessoria de Comunicação da Casa Civil da Presidência da República com a agência Rádio Gov. O Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, passa a contar com serviço especializado em emergência após 5 anos de fechamento do setor. Com a retomada da capacidade de atender casos graves, 700 pessoas poderão ser atendidas por mês. Graças à medida, que faz parte do plano de reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro, 218 leitos foram reabertos. A cerimônia de inauguração na capital carioca marcou também a retomada do Centro de Diagnóstico por Imagem, com oferta de ultrassonografia e raio-x de alta precisão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que os hospitais federais do Rio devem virar referência para o país. Nós vamos transformar os 6 hospitais federais do Rio de Janeiro em motivo de orgulho para o Brasil e para o povo carioca. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, ressaltou a importância da articulação conjunta para reestruturar o hospital. O Hospital Federal de Bom Sucesso volta a ser um grande hospital, um hospital do SUS, um hospital que, graças ao presidente Lula, a sua determinação, volta a ser um centro de excelência, um centro com residências. Daí a importância de termos essa emergência funcionando, todos os serviços funcionando, quero frisar isso, agradecendo o ministro Rui Costa ao trabalho de equipe feito no governo federal, que vai precisar continuar. Boletim COP30 Amazônia. Informações da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima. O secretário executivo das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, Simon Still, reforçou a importância do Brasil como negociador-chave nos assuntos climáticos. Ele fez uma palestra para diplomatas em formação no Instituto Rio Branco, em Brasília. O evento contou com a presença do presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago, e da diretora-geral do Instituto, Mitzi Valente da Costa. Acompanhando as iniciativas do governo brasileiro para a COP30 desde o início, Still reiterou a importância do papel negociador do Brasil. Still diz que quando o presidente Lula anunciou o interesse em receber a COP30, as Nações Unidas sabiam que, com sua visão, sua forte liderança e seu compromisso, o Brasil faria uma liderança ambiciosa. Still destacou avanços significativos no setor energético. De acordo com o secretário da ONU, em 2024, pela primeira vez na história, o investimento global em energia limpa ultrapassou a marca de 2 trilhões de dólares. O secretário diz que a transição para a energia limpa representa uma escala colossal de oportunidades econômicas. Apesar dos grandes fluxos de capital para a economia verde, 2/3 dos países do mundo ainda não conseguem acessar esses recursos para impulsionar ações climáticas em larga escala. Para Still, essa barreira reforça a urgência de uma reforma da governança global, um dos temas que serão discutidos pela presidência brasileira do BRICS em 2025. Simon Still avalia que um país pode recuar, mas outros já estão se posicionando para assumir a dianteira e colher os benefícios da ação do clima. Nesta semana, Simon Still lidera a missão de alto nível do secretariado da Convenção do Clima em Brasília. O objetivo das reuniões é discutir com o governo brasileiro e as equipes envolvidas na preparação da COP30. O embaixador André Correia do Lago lembrou da Rio 92, conferência que marcou o compromisso global com a agenda climática. Essa conferência reconheceu que os países desenvolvidos são os principais responsáveis pelo agravamento da crise ambiental e que as nações em desenvolvimento necessitam de apoio financeiro e tecnológico para garantir uma transição justa e sustentável. O embaixador diz que o momento em que vivemos é brilhante para testar os limites das possibilidades que estão à nossa frente. Com informações da COP30, Inês Mustafa. Boletim COP30 Amazônia, uma parceria da presidência brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. O Hospital
Hospital Federal de Bom Sucesso, localizado no Rio de Janeiro, é referência no atendimento de casos graves e foi ampliado com o plano de reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro, uma iniciativa do Ministério da Saúde. E agora, a emergência foi reativada com 50 leitos em 2 espaços, adulto e pediátrico. Na cerimônia de entrega da nova emergência do hospital, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que a ampliação da unidade de Bom Sucesso vai reforçar o Sistema Único de Saúde. Hoje não é só a reabertura da emergência do Hospital de Bom Sucesso, é a entrega plena de um hospital de referência, de qualidade para a nossa população. Hoje ele renasce para a sua função, ser um hospital de excelência, mas ser um hospital totalmente integrado ao SUS. O governo federal destinou cerca de 264 milhões de reais para a revitalização da infraestrutura e dos serviços da instituição, com a ampliação de leitos e a contratação de 2.000 novos profissionais. Desde outubro de 2024, o governo federal está fortalecendo a gestão do hospital, que é administrado pelo Grupo Hospitalar Conceição, uma empresa pública 100% SUS. Nesse período, 218 leitos que estavam fechados foram reabertos e a capacidade total de assistência da unidade foi retomada. A cerimônia desta quinta-feira também marcou a reinauguração do Centro de Diagnóstico por Imagem, com a disponibilização de exames de ultrassonografia e a instalação de um novo equipamento de raio-x de alta precisão. O presidente Lula falou sobre o impacto que a reestruturação dos hospitais federais vai ter na vida das populações. Os hospitais do governo federal, em convênio com a prefeitura, nós vamos mostrar que vocês vão ter orgulho para frequentar, porque não é possível que uma emergência não atenda ninguém há tantos anos. Não é possível que o pronto-socorro não atenda ninguém. Não é possível que a gente tinha 5 UTIs fechadas e o povo morrendo na porta do hospital. Ao todo, 4 unidades federais já iniciaram o plano de reestruturação. Além da unidade de Bom Sucesso, os hospitais federais do Andaraí, Cardoso Fontes e dos servidores do Estado já começaram o processo. A meta é dobrar o número de atendimentos das unidades. Reportagem Lorena Pacheco. Ovos e pescados para Cuba, camarão para a Austrália, vísceras para o Chile. Desde 2023, o Brasil abriu mais de 300 novos mercados para a exportação de produtos nacionais. Só em janeiro deste ano, foram 25 novos mercados abertos. Com isso, além das exportações tradicionais, como carnes e grãos, o país passou a vender itens como gergelim, uvas, sementes e açaí em pó. E para ajudar os produtores a conquistarem esses novos mercados, o governo federal lançou o Passaporte Agro. O objetivo é facilitar o acesso dos produtos brasileiros aos mercados internacionais recém-abertos. Para isso, a ferramenta oferece detalhes importantes para efetivar essa exportação, como a lista de possíveis compradores e quais as regras para que os produtos passem pelas alfândegas. É o que explica Luiz Rua, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária. São informações como fazer um registro de um produto, qual é a lista dos principais importadores daquele produto, quais são as tarifas aplicadas, quais são os preços praticados no mercado doméstico, esse mercado que a gente recém abriu. Então, tudo isso para que a gente possa gerar esse interesse nos nossos exportadores e assim a gente efetivar essas oportunidades e não só abrir os mercados, mas que a gente possa dar aqueles primeiros passos para que os exportadores possam ter interesse em acessar os mercados. O Wallace Ferreira é engenheiro agrônomo da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Para ele, o Passaporte Agro traz diversas vantagens, como, por exemplo, facilitar que o produtor se adeque às normas internacionais. Mas, além disso, aumenta a possibilidade de exportar outros produtos em outros mercados. A grande vantagem aí para os associados da ANEC, os exportadores brasileiros de grãos, está na possibilidade de diversificar mercados. Então, com o Passaporte Agro, fica mais fácil identificar e acessar novos destinos para nossas exportações,
o que amplia aí a oportunidade de negócio. O Passaporte Agro, ele representa um passo importante na modernização do nosso comércio exterior agrícola, o que promete aí tornar nossas exportações mais eficientes e competitivas no cenário global. A plataforma do Passaporte Agro vai ser atualizada à medida que novos mercados forem abertos e será disponibilizada inicialmente para as associações que representam setores produtivos. Reportagem Márcia Fernandes. As obras de instalação da Infovia 2 vai conectar 13 cidades da Amazônia. Os cabos de fibra ótica são lançados no Rio Solimões por balsas. Nessa fase, serão 1.100 quilômetros de cabos subfluviais entre as cidades de Tefé e Benjamin Constant. Até julho, cerca de 370 mil pessoas devem estar conectadas, 85 escolas públicas, 13 hospitais e 8 centros de pesquisa, além de comunidades e aldeias indígenas. Investimento total de R$ 268 milhões. Segundo o diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura e de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, Jordan Silva de Paiva, a operação envolve centenas de profissionais e trabalhos de informação às comunidades da região. À medida que a balsa chega numa localidade, é feita uma oficina com a comunidade, explicando o que é o cabo, a composição, qual é a necessidade dessa infraestrutura, quais são as vantagens em se implantar esse tipo de infraestrutura. O Norte Conectado terá 8 infovias, investimentos de R$ 1 bilhão e 300 milhões de reais e vai conectar municípios em 6 estados, como Acre, Amazonas e Roraima. A Infovia 2 é a 5ª implantada. Conhecidas como estradas digitais, as infovias também recebem investimentos de quase 2 bilhões de reais do novo PAC e vão conectar todas as regiões do país, explica o diretor do Ministério das Comunicações, Jordan Silva de Paiva. Até 2026, todas essas infraestruturas vão estar disponíveis para a população. Essa infraestrutura de infovias, ela vai estar integrada às grandes redes que já existentes, conectadas ao norte, ao nordeste e ao centro-oeste, de tal forma que eu tenha a integração completa do Brasil. Considerado um dos maiores projetos de conectividade do mundo, o programa Norte Conectado vai levar a internet de qualidade à região amazônica. Até 2026, o projeto pretende entregar 12 mil quilômetros de cabos de fibra ótica submersos em rios. São 10 milhões de pessoas beneficiadas. Reportagem Pablo Mudim. Estudantes universitários colocam em prática conhecimentos adquiridos nas salas de aula. Esse é o trabalho desenvolvido por integrantes do Projeto Rondon. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Defesa com o apoio das Forças Armadas. Até esta sexta-feira, universitários de 10 estados e do Distrito Federal ofertam às comunidades do sul de Minas Gerais oficinas práticas relacionadas a temas como saúde, meio ambiente e trabalho. O diretor do Departamento de Projetos Sociais do Ministério da Defesa, General João Alberto Redondo Santana, enfatiza os benefícios. Pudemos atender bastante municípios, 24, serão cerca de 50 mil beneficiados. Pudemos atender diversas universidades. São 24 equipes nessa operação, então acreditamos que tem muitos aspectos positivos que trouxeram aqui para a região. O Projeto Rondon contribui para a formação de estudantes como cidadãos e para o desenvolvimento sustentável de pequenos municípios. Neste ano, as operações do Rondon já estiveram em municípios mineiros como Brasópolis, Conceição dos Ouros e Piranguinho. A estudante de Engenharia Química, Amanda Aparecida Antoniazzi, de 20 anos, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ministrou palestras sobre cuidados com equipamentos de proteção individual e materiais químicos. Ela destaca o aprendizado obtido com a comunidade. As principais experiências que eu acho que desde já marcaram é a parte de como a gente vivencia diferentes tipos de vivência das pessoas e como você vê que a pessoa mais simples muitas vezes te passa um conhecimento que você nunca imaginaria. A realização das primeiras operações no sul de Minas já atingiu a marca de quase 1.000 oficinas ofertadas e 30 mil participantes capacitados.
Em 2024, o projeto Rondon também realizou operações em Minas Gerais, Sergipe, Pernambuco e Rondônia, alcançando cerca de 113.600 beneficiários atendidos. Reportagem Lani Barreto. Com a atualização do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador vai poder ter acesso na palma da mão às vagas de emprego disponibilizadas nas agências do Sistema Nacional de Emprego. O diretor do Trabalho, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego, Tiago Mota, detalha como será essa ponte entre o empregador e o cidadão. Então agora o trabalhador ele tem a possibilidade de fazer o seu registro profissional, atualizar os seus dados de contato e endereço, buscar vagas de emprego e incluir os seus objetivos profissionais. Então dessa forma a gente consegue aproximar o trabalhador do empregador, pois o empregador consegue cadastrar as suas vagas de emprego disponíveis e buscar os trabalhadores com o perfil profissional desejado a partir do cadastro que o trabalhador fez na Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital. A Carteira de Trabalho Digital já é o serviço online mais utilizado do governo federal. Foram mais de 724 milhões de acessos em 2024. 81 milhões de trabalhadores já baixaram e estão usando o aplicativo. Daniel Ebert está desempregado há 3 meses e procurou a Agência do Trabalhador em Brasília para buscar uma vaga de emprego. Ele já usava o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, mas ainda não sabia que era possível consultar postos de trabalho pelo celular. Facilitando bastante, bem mesmo. Até porque hoje em dia tudo é digital, não tem nenhum documento impresso, todos os documentos meus são digitais, carteira de trabalho, identidade. O aplicativo da Carteira de Trabalho Digital pode ser baixado gratuitamente pela loja virtual do celular. Depois de instalar, é necessário atualizar as informações pessoais e os objetivos profissionais. A partir daí, basta clicar em Vagas de Emprego. Pelo próprio aplicativo, o trabalhador pode selecionar as vagas de seu interesse e também configurar o alerta para receber notificações com novas ofertas de emprego, como explica o secretário de Trabalho do Distrito Federal, Thales Mendes. O próprio aplicativo faz esse cruzamento das vagas que estão sendo ofertadas com o perfil do trabalhador que está em busca dessa oportunidade. E aí passa a encaminhar mensagens para esse celular, dizendo, olha, existe uma oportunidade aqui, se você quiser buscar, inclusive com a possibilidade de emitir a carta de encaminhamento. Além do acesso pelo aplicativo, o atendimento presencial continua ocorrendo nas agências do trabalhador de todo o país. Reportagem Graciele Bittencourt. Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomou sua rotina de viagens ao cumprir a agenda no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, onde participou da cerimônia de reabertura da emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte da capital fluminense. O setor de emergência do hospital foi fechado em outubro de 2020 após um incêndio que causou danos estruturais ao prédio e atingiu, além da emergência, também a UTI e enfermarias. O abandono do hospital foi criticado pelo presidente Lula, que defendeu a reestruturação dos hospitais do estado. Esse hospital pegou fogo há 5 anos atrás. Todo mundo tem direito a ser tratado com respeito, com decência e com dignidade. E é por isso que eu vou dizer para vocês e quero que vocês saibam. Ainda falta 2 anos para eu terminar o meu mandato. Eu quero que vocês saibam que nós vamos transformar os 6 hospitais federais do Rio de Janeiro em motivo de orgulho para o Brasil e para o povo carioca. Agora, a unidade conta com uma ala especializada no atendimento de casos graves, com capacidade para atender 700 pessoas por mês. O Hospital Federal de Bom Sucesso é administrado desde outubro do ano passado pelo Grupo Hospitalar Conceição, empresa pública 100% SUS. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, comemorou a entrega dos novos setores do hospital. É uma alegria estar aqui hoje para entregar 423 leitos operantes. É uma alegria estar aqui hoje para dizer que já voltaram a funcionar o setor de transplante renal, uma grande referência do Hospital de Bom Sucesso, o setor de cardiologia, onde já estão sendo feitos procedimentos cardiológicos, cirúrgicos, inclusive.
A ministra também lembrou que a reestruturação do Hospital de Bom Sucesso vai beneficiar outros programas, como o Mais Acesso a Especialistas, que amplia e qualifica o cuidado e o acesso à atenção especializada em saúde. Esse hospital, presidente, que também será uma referência para o nosso programa de mais acesso a especialistas em todas as suas clínicas. As clínicas de cardiologia, de oncologia para tratamento dos cânceres, de urologia, de neurologia, enfim, é um grande complexo. A entrega da emergência do Hospital de Bom Sucesso faz parte do plano de reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro, que está revitalizando unidades hospitalares federais no estado. O objetivo central é fortalecer o SUS. O secretário de Saúde do município do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, agradeceu pela atenção do governo federal e destacou que expansões hospitalares foram priorizadas em gestões anteriores do presidente Lula. Foi quando inaugurou o INTO, foi quando se lançou a obra do novo INCA, foi quando o senhor reformou as 21 unidades federais na cidade do Rio de Janeiro e as 22 do nosso estado. Outros hospitais que já iniciaram o plano de reestruturação são o do Andaraí, Cardoso Fontes e dos Servidores do Estado, HFSE. De Brasília, Gisele Brasil. Você ouviu Direto do Planalto. Olá, eu sou Patrícia Gripe e você está ouvindo o Boletim MEC. O MEC realizou nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, em Brasília, o seminário Escola que Protege, Balanço e Perspectivas. O objetivo foi apresentar os avanços na implementação da política de enfrentamento das violências nas escolas. O MEC busca fortalecer a segurança e o bem-estar nas escolas por meio da formação de educadores, apoio psicossocial, monitoramento de riscos e a construção de estratégias para garantir ambientes escolares acolhedores, democráticos e seguros para todos. Para o secretário executivo do MEC, Leonardo Barquini, apesar dos episódios de violência, o Ministério está atuando para construir uma escola que protege. A escola é o lugar mais seguro para uma criança e para um adolescente, para um jovem permanecer. Não existe outro lugar. Ainda que a gente tenha episodicamente, esses casos pontuais de violência, ainda que a gente queira torná-la mais segura ainda, não existe nenhum outro lugar que seja mais seguro do que a escola. Jazara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, afirmou que é preciso responder aos desafios atuais de enfrentamento à violência extrema nas escolas, sem perder a sua natureza pedagógica, educativa, acolhedora e de proteção das crianças. Quando a gente escolheu a Escola que Protege, a gente quer reafirmar que o lugar do debate da violência extrema na escola não pode se perder e ele precisa ser feito à luz de uma política pedagógica, né? Ele não pode ser um espaço para que outras pautas exógenas à educação, elas entrem dentro da política educacional. O seminário contou com representantes de diversas organizações nacionais e internacionais ligadas à educação, à segurança pública e aos direitos humanos. Para saber mais das ações do MEC, acesse o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Fala MDS! Olá, meu nome é Érica Braz. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. É nas cidades onde cada vez mais as pessoas vivem, comem e trabalham. No Brasil, 85% da população vive nas cidades.
Em todo o mundo, cerca de 80% de todos os alimentos produzidos são consumidos em áreas urbanas. Essa urbanização gera desafios sem precedentes para garantir que as pessoas que moram nas cidades tenham acesso permanente e regular a alimentos seguros, saudáveis, nutritivos, adequados e baseados em práticas produtivas sustentáveis, que preserve o recurso natural e a biodiversidade do planeta. Pensando nisso, o governo federal definiu uma estratégia nacional de segurança alimentar e nutricional nas cidades. O Alimenta Cidades é coordenado pelo MDS em parceria com os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o das cidades. Para falar sobre esse assunto, recebemos a diretora do Departamento de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável do MDS, Patrícia Gentil. Bem-vinda, diretora. Obrigada por topar o nosso convite e falar sobre o Alimenta Cidades. Oi, Érica. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite e saudar aí todos os nossos ouvintes. Obrigada. Patrícia, por favor, vamos começar explicando então o que é o Alimenta Cidades. Sim, com certeza. Bom, o Alimenta Cidades é uma estratégia criada no âmbito da CAISAN Nacional, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, com envolvimento de alguns ministérios, para responder um desafio relacionado aos grandes centros urbanos que têm um contingente expressivo de uma população mais vulnerabilizada com fome. Então, grande parte, a gente tem 8 milhões de pessoas com fome no Brasil, 7 milhões estão nas grandes cidades, sobretudo nos territórios periféricos. Então, a estratégia foi criada com o objetivo de levar, de oportunizar o acesso aos alimentos de uma forma com preços mais acessíveis a esse contingente populacional voltado para os territórios periféricos. Então, é uma convocação para os municípios, para eles organizarem uma rota de implementação da agenda alimentar urbana e também levar uma convergência de políticas públicas para os municípios, desses ministérios, como a agricultura urbana, como o fortalecimento dos equipamentos públicos e sociais de segurança alimentar e nutricional, o programa de aquisição de alimentos, discutir uma rede de abastecimento popular, ou seja, na medida que o governo federal leva esses programas para essas cidades e ao mesmo tempo os municípios desenvolvem uma rota de implementação voltado para esses territórios periféricos, há uma convergência de políticas públicas, há uma focalização nas regiões que demandam maior atenção de organização para que essas populações acessem alimentos mais saudáveis. É impactante o número de quase a totalidade das pessoas que ainda estão em insegurança alimentar no Brasil vivem nesses grandes centros, então, né, Patrícia? Exatamente. A estratégia ela é voltada, ela inicialmente está focada em 60 cidades. São cidades acima de 300 mil habitantes, então tem todo um motivo por ser nessas cidades, mas a nossa ideia é fazer uma expansão por meio de uma rede urbana de alimentação saudável, chama Rede Ruas, que isso a gente deve estar implementando ainda esse ano, para que até o ano que vem a gente tenha um contingente significativo de cidades preocupados com essa agenda alimentar urbana. Eu queria então saber quais são os desafios, as urgências na tarefa de alimentar essas pessoas que vivem nas grandes cidades, incluindo a produção de alimento nos centros urbanos, né? Exato, assim, são muitos desafios, Todo o processo de escolha alimentar, de como as pessoas compram seus alimentos, tem vários desafios, desde o ter recurso para comprar os alimentos, tem um acesso físico, como a gente fala, e para isso o Bolsa Família tem um papel predominante, porque ele é uma política focalizada nas pessoas mais vulnerabilizadas que estão no CadÚnico, garante uma renda para comprar o seu sustento, que é a alimentação, que é o direito mais básico do ser humano, mas também tem um outro desafio relacionado a acesso físico, ou seja, uma discussão de abastecimento, porque a gente tem feito alguns estudos que mostram, por exemplo, que nas regiões do norte, nordeste, sobretudo municípios pequenos, há uma densidade menor de estabelecimentos comerciais de alimentação saudável, por exemplo. E também a gente fez um estudo agora nesses municípios acima de 300 mil habitantes que mostrou, por exemplo, os desertos alimentares nas cidades, que são espaços, são áreas geográficas onde tem menos
disponível alimentos para comprar. E a gente está falando de comércio, está falando de pequenos estabelecimentos. Então, tem muitos desertos alimentares nas cidades, tem muitos pântanos alimentares, que é o contrário, né? Que são espaços nos centros urbanos, áreas geográficas nos centros urbanos, que tem muito mais aporte de alimentos ultraprocessados do que os alimentos mais saudáveis. Então, a gente tem, por exemplo, 25 milhões de pessoas, 1/3 das pessoas dessas cidades que moram em desertos alimentares. Então, a gente precisa levar política pública para essas regiões para garantir um abastecimento de alimentos. Então, tem uma discussão que a gente está fazendo com o MDA e com a Conab também, relacionada a isso, de abastecimento, onde a gente quer levar, por exemplo, para os pequenos comerciantes a capacidade de oferta de alimentos in natura, minimamente processados, e fazer um match, né, um vínculo com a própria agricultura familiar e a própria agricultura urbana da cidade. As feiras, né, são equipamentos importantes para cobrir esses desertos alimentares. Então, assim, tem muitos desafios nos ambientes urbanos relacionados a acesso físico e financeiro a esses alimentos, né? E queria também destacar agora, que a gente, enfim, está vivendo muito fortemente agora, que são as emergências climáticas que geram consequências importantes para a segurança alimentar e nutricional, né? Então, o preço dos alimentos sobe, a rede de abastecimento fica mais enfraquecida, né? O acesso fica mais difícil. Então, enfim, tem uma conjunção de fatores aí que nos obriga a organizar uma agenda alimentar urbana que seja fortalecer equipamentos públicos e sociais de acesso a esses alimentos e, ao mesmo tempo, fortalecer uma rede de abastecimento que envolve políticas públicas, envolve o comércio, envolve o setor privado, envolve a agricultura urbana, então envolve um conjunto de fatores para garantir, né, essa cobertura de acesso aos alimentos mais saudáveis. Então, é missão do governo federal, mas é missão também dos governos locais aí, desenvolver aí um conjunto de políticas que responda a esses desafios locais. Os desafios são muitos, então é importante ter união entre os governos, né? Eu quero ter certeza de que quem está nos ouvindo entendeu o que é deserto e pântano. Deserto seria, então, a falta de uma feira, que o agricultor familiar possa levar os produtos frescos, in natura, minimamente processados. Seria isso, deserto alimentar. O conceito é exatamente esse, ó. Áreas geográficas nas quais a disponibilidade e acessibilidade aos alimentos saudáveis são limitados a 0,5 estabelecimentos que ofertam alimentos em até 15 minutos de caminhada. Então, é como se uma pessoa estivesse num determinado ponto, ela andasse 15 minutos e ela não encontra um local, um mercadinho, alguma coisa que ela possa comprar, sua maçã, sua banana, sua laranja, né, ou um arroz, ou um feijão. Então, isso é considerado um deserto. E tem uma dimensão importante também, que normalmente a gente está falando de territórios mais periféricos, onde as pessoas saem de manhã para trabalhar e voltam à noite. Ou seja, ou ela compra o alimento dela no percurso de casa, ou quando ela volta, ela não tem onde comprar. Não tem. Né? Então, é isso que a gente chama de deserto. E precisa de política pública para isso. Precisa de um apoio, né, do município para que esses espaços tenham as feiras, tenham os mercadinhos, né? Os comerciantes precisam de apoio para levar esses alimentos in natura até eles e eles darem conta de vender, porque também não é fácil, né? É muito mais fácil você comercializar, por exemplo, um alimento ultraprocessado. Um pacote. Isso seria, então, o pântano, que você até encontra o alimento, mas é um alimento ultraprocessado, empacotado, que não faz bem à saúde. Isso, exatamente. Então, a gente tem áreas onde a característica principal é um deserto, onde não tem nada, e tem áreas onde a característica principal é esse excesso de disponibilidade dos alimentos ultraprocessados. O que muitas vezes elas estão juntas, né? São áreas que estão juntas. Então, o nosso desafio é transformar os desertos, acabar com os desertos alimentares e transformar os pântanos em... Ao contrário. Oferta de alimentos mais saudáveis. É isso aí. É muito trabalho. Então, a gente tem números muito expressivos. 25 milhões moram em desertos e 15 milhões moram em pântanos. Então, e a gente está falando de público mais vulnerabilizado, né? Então, é a nossa missão mudar essa rota aí que está acontecendo nas cidades. Sim. Patrícia, a estratégia Alimenta Cidades vai ser implementada em municípios prioritários, né? Eu queria que você explicasse como que essa lista de municípios ela é definida. Quais são os critérios? Os nossos critérios, eles são muito
Muito simples, assim, nós trabalhamos com municípios que têm uma densidade maior, um número maior de pessoas em segurança alimentar e nutricional. Então a gente está falando das grandes cidades, né? Então são cidades acima de todas as capitais, cidades acima de 300 mil habitantes, e nas regiões sul e sudeste, que tem uma quantidade muito maior, a gente considerou mais um critério, que é o número de pessoas em situação de rua, né? Então, população em situação de rua. Então, ao todo, o nosso foco é em 60 cidades. Tem todas as regiões, todos os estados e todas as capitais. Então, a gente está cobrindo, né, todos os estados brasileiros e focalizando nessas cidades. Porque são as maiores cidades, né? Porque há uma troca e uma receptividade importante para nós, do governo federal com os governos locais. Está do tamanho da nossa capacidade inicial. Então, para essas cidades, nós fazemos um corpo a corpo, literalmente um corpo a corpo. Então, tem toda uma estratégia de governança, tem apoiadores que estão nas cidades, tem diagnóstico nessas cidades, né? Então, tem toda uma estrutura de apoio, mas, como eu já falei, a ideia é criar uma oportunidade, através da rede Ruas, para todas as cidades brasileiras que quiserem aderir. Né? Certamente a gente não vai conseguir fazer esse corpo a corpo mais próximo para todas as cidades, mas a gente vai dar os caminhos para todas as outras cidades também aderirem, um contingente importante até o final do ano que vem. E é importante essa adesão, esse envolvimento municipal, porque cada cidade tem sua peculiaridade, né? Apesar de ser com um objetivo em comum, cada cidade é uma cidade diferente. Claro, né? Então, a gente tem que ser coerente, né? Não dá para a gente... Não tem um modelo que responda, né? São realidades muito diferentes. Há uma diversidade enorme, uma profusão enorme de políticas e experiências. Então, a gente está fazendo as oficinas e vê, por exemplo, a diferença entre as cidades e como as cidades encaram e organizam as questões de forma diferente. Então, a ideia é, através dessa governança, dessa troca de experiência, estimular mesmo as cidades com diferentes tipos de políticas, com inovações, para que elas respondam para essa problemática, né? Então, tem um pacote de políticas que a gente já conhece, que a gente já incide, e tem um conjunto de ações e políticas que é de responsabilidade local dos municípios. Você falou em oficinas, Patrícia. Eu queria saber o que são elas, assim, qual o resultado que se espera delas e como os municípios podem aderir a essas oficinas, por favor. As oficinas fazem parte dessa metodologia de atuação com cidades, então a gente tem aí 60 oficinas, já fizemos 10 oficinas até o momento. E a oficina é o momento que a gente vai para o município, que a gente junta todo mundo, né? E é tão bonito de ver, porque há um envolvimento de várias secretarias, fortalece a CAISAN local, fortalece o CONSEA local, né? Normalmente vai os líderes, os gestores, e nessa oficina a gente faz diagnóstico da situação das cidades, a gente faz as visitas, os equipamentos de segurança alimentar, banco de alimento, cozinha comunitária, cozinha solidária, as hortas urbanas, as diferentes experiências, e ali a gente sai com um compromisso da cidade, de forma intersetorial, a desenhar toda essa rota de implementação, né? A rota de implementação tem que responder aos 8 eixos que estão descritos na estratégia, né? Desde a produção de alimentos, o abastecimento, os ambientes alimentares, até a escola, né? Né? A gente entra nessa... Um ambiente importantíssimo quando se trata muito de importante, alimentação. Né? Ano passado, o presidente Lula, nós lançamos um decreto sobre alimentação saudável no ambiente escolar. Muito inovador, porque tem 3 ministérios que assinam, né? MDS, Ministério da Saúde, e MEC e o FNDE, onde a gente tem um alinhamento, né? Além conceitual, mas de diretrizes, né? Para apoiar os estados e os municípios. E a gente está dizendo o seguinte, que a alimentação saudável nas escolas tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é absurdamente importante, inovador, enfim, todos os avanços
que tiveram, mas não é só isso, né? A gente está falando de cantinas, de comércio nas escolas. Então, discutir o ambiente escolar é discutir tudo isso. E o nosso presidente deu a diretriz: a gente não quer alimento ultraprocessado nas escolas, nem ofertado pelo PENAI e nem comercializado nas cantinas das escolas. Até que enfim isso vai ser enfrentado, está sendo. Então as oficinas o MDS já realizou 10, então outras 50 virão aí no ano de 2025, 26? Não, agora, tudo concentrado até mais ou menos abril e maio, porque os municípios têm um prazo de desenhar essa rota até o final do ano. Até o final do ano a gente quer essa rota de implementação definida para os municípios e operando nos municípios, né? Então é esse o compromisso que a gente tem com eles, e ano que vem a gente quer colher os resultados. Sim, esperamos. Agora, Patrícia, o Alimenta Cidades, ele dialoga com outros programas do MDS, como o Programa de Aquisição de Alimentos, você já citou, o Programa Cozinhas Solidárias, eles se... Sim, total. Se encontram? Total. O Alimenta Cidades é uma forma da gente coordenar esses programas e implementar esses programas de uma forma articulada no território, né? Então, por exemplo, a gente parte da definição dos desertos alimentares para definir o território de prioridade, e a ideia é que nesses territórios seja implementado o conjunto dessas políticas, porque é importante a focalização, né? Os nossos recursos são finitos, não adianta, por exemplo, você implementar um equipamento de segurança alimentar e nutricional numa área que não tem demanda para ele. Ele tem que ser focalizado numa área, enfim, que de fato seria a população desperdício. Seria desperdício de tempo, de dinheiro e de recurso público. Então a ideia é que a gente nessas cidades faça essa convergência. Então, por exemplo, a gente levou para essas cidades o edital de cozinhas solidárias que foi lançado no ano passado, 30 milhões de reais. A gente está apoiando 410 cozinhas solidárias por meio de 23 entidades gestoras, 80% estão nessas cidades. O PAA tem um edital específico do Programa de Aquisição de Alimentos nessas cidades. Então, a gente tem 27 dessas cidades já executando o PAA na totalidade, porque algumas já tinham recurso e outras ainda estão no processo de adesão. O edital de bancos de alimentos que a gente fez, de 8 milhões ano passado, muitas cidades foram contempladas no edital. Então, a rede de abastecimento que a gente está discutindo com o MDA, com a CONAB, que está dentro da Política Nacional de Abastecimento, né, que o MDA está coordenando, tem um olhar específico para essas cidades. Ou seja, então tem um movimento do governo federal para essas cidades em resposta, né, a própria convocação que a gente fez para os municípios, né? Onde os municípios assinaram uma adesão, né? A estratégia, então, é uma resposta concreta do governo federal de organizar essa agenda nos municípios, e a nossa expectativa é que os municípios agora desenvolvam, né, e fortaleçam as suas ações para esses territórios. Então os programas estão caminhando juntos. Estão caminhando junto. Que bom. Patrícia, então, para a gente terminar, uma das metas prioritárias do MDS, né, reafirmada em algumas ocasiões pelo ministro Wellington Dias, é tirar o Brasil do mapa da fome até o final de 2026. Nos 2 primeiros anos desta gestão, já vimos avanços significativos, mas ainda há muito trabalho para fazer, a gente está falando sobre isso aqui. Qual é o potencial do Alimenta Cidades para atingir essa missão do MDS, essa missão do governo federal, essa missão que é de todos os brasileiros? Bom, eu acho que é uma das estratégias em resposta, né, que está lá definido dentro do Plano Brasil Sem Fome, assim como várias outras. E a gente entende que a gente está focalizando o conjunto de ações, tanto para os municípios como para os territórios dos municípios, onde essas pessoas estão nas cidades, né? Então a gente está falando de população em situação de rua, está falando de população mais vulnerabilizada que mora nas favelas, né? Então a gente está falando de organizar um conjunto de ações para essas regiões. Então o potencial, certamente a gente vai ter um resultado bastante importante nessas cidades, junto a essas populações mais vulnerabilizadas, e o resultado a gente vai ver, se Deus quiser não, né? Porque isso é obra divina, mas é obra das políticas públicas. Esse ano, quem sabe aí a gente consegue novos dados, né, da pesquisa,
e vai mostrar que a gente já vai reduzir mais ainda o número de pessoas que estão em situação de fome, estão em situação de segurança alimentar e nutricional. A gente reduziu muito, na pesquisa do ano passado mostrou aí que caiu para 8 milhões e vamos aguardar os dados para ver o quanto do ano passado para cá a gente já avançou ainda mais nessa redução para responder à demanda do nosso presidente. Acompanhando o trabalho do MDS, como tenho acompanhado aqui internamente, tenho certeza que sim. Sim, com certeza. Isso. Eu quero voltar às oficinas para lembrar que os meus colegas aqui do portal gov.br/MDS, a gente tem publicado o resultado dessas oficinas. Na semana passada, por exemplo, nós publicamos uma sobre Caruaru, em Pernambuco. Teve uma oficina recente, então a gente trouxe as impressões do município. Muito bacana. Então, essas próximas oficinas, com certeza, alguns dos resultados vão ser publicados no site. Vou repetir, gov.br/MDS, para quem quiser acompanhar. É isso, Érica. Peço que o pessoal acompanhe a gente. Todo esse detalhamento está no site do MDS. A gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida e convocar todos esses ouvintes para participar desses processos que estão acontecendo no município, né? A gente precisa de governo comprometido, a gente precisa de participação social, controle social, precisa que a população participe, conheça e faça esse movimento também no município. É assim que a gente opera nossas políticas. Exatamente, com informação de qualidade. E um abraço para Caruaru. Eu conversei com a diretora do Departamento de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável do MDS, Patrícia Gentil. Patrícia, muito obrigada por tantos esclarecimentos. Assim, eu acho que você fala também de uma forma tão didática para todo mundo entender. Isso é muito importante, porque afinal a gente está falando de alimentação, né? A gente está falando de uma coisa que é essencial à vida. É isso. Eu que agradeço, fico à disposição. E é isso, né? A alimentação está dentro da gente. A alimentação é cultura, é prazer, né? É a garantia de um direito humano à alimentação adequada e saudável. A alimentação remete a gente a tantos processos, né? Até da nossa vida, né? Da nossa infância. E mais importante que as pessoas tenham direito a acessar essa alimentação de uma forma saudável, adequada, né? E, enfim. Que não falte a ninguém. E que não falte a ninguém, é isso. Justamente. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @MinDesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque pelo @MDSGovBR. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS. Notícias da Fazenda. Você bem informado sobre a economia do país. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. Atenção! Você é microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte e tem dívida com a União? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, prorrogou a oportunidade para você regularizar sua situação. Os contribuintes têm agora até o dia 30 de maio para aderir à negociação especial de débitos do Simples Nacional, com condições diferenciadas, como descontos e parcelamento. Segundo o procurador da Fazenda, Eduardo Sadala Butti, coordenador-geral da Dívida Ativa da União e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a oportunidade é destinada a empresas com débitos de até 20 salários mínimos, mesmo que já tenham outra negociação em curso. O contribuinte pode quitar seus débitos com descontos. As condições de pagamento variam conforme o valor da dívida, o percentual de entrada e a quantidade de parcelas. Por exemplo, se você pagar em até 7 meses, o desconto é de até 50%. Em até 12 meses, 45% de desconto. Mas, para dívidas de até 5 salários mínimos, o desconto é ainda maior, 50% mesmo no parcelamento em até 55 meses. Para aderir à negociação, os contribuintes devem acessar o portal Regularize e clicar em Negociar Dívida, depois de fazerem o login. O sistema mostra todas as dívidas elegíveis e as condições disponíveis.
Os modelos de negociação são oferecidos para diferentes perfis de contribuintes, conforme o edital. Após a adesão, é fundamental lembrar que tem que pagar a primeira prestação até o último dia útil do mês, para garantir a negociação. São descontos que podem chegar até 65% e a facilidade de parcelar em até 120 prestações. Acesse www.pgfn.gov.br para saber mais. Você ouviu as principais notícias da Fazenda, uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. Acontece em todo o Brasil a 6ª edição da Semana do Cinema. Até o dia 12 de fevereiro, os ingressos para todas as sessões e horários vão custar apenas R$10. A iniciativa, que já levou mais de 15 milhões de pessoas às salas em edições anteriores, busca democratizar o acesso à cultura e fortalecer a indústria audiovisual. E o cinema brasileiro vive um grande momento. De acordo com o Ministério da Cultura, em 2024 o número de espectadores dobrou e o país atingiu um recorde histórico com 3.481 salas em funcionamento. Além disso, filmes nacionais ganharam destaque internacional, como Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres e indicada a 3 categorias no Oscar. Para conferir a programação e adquirir ingressos promocionais, basta acessar os sites das redes exibidoras ou o portal do cinema da sua cidade. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, concluiu uma missão oficial à Alemanha para expandir mercados e destacar a sustentabilidade do agronegócio brasileiro. A delegação participou da Fruit Logística 2025, maior feira global do setor de frutas e hortaliças, e se reuniu com autoridades e empresários para fortalecer parcerias comerciais. Além da promoção das frutas brasileiras, o Brasil discutiu o acordo Mercosul-União Europeia, a febre aftosa e regulamentações ambientais. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, Luiz Rua, apresentou a investidores alemães iniciativas sustentáveis, como a conversão de pastagens degradadas e a lei de biocombustível do futuro. A missão também incluiu reuniões sobre o regulamento europeu de cadeias livres de desmatamento e um encontro com a imprensa alemã. Segundo o MAPA, a Alemanha é o maior comprador do café brasileiro na Europa e tem papel fundamental no comércio do produto, o que reforça a importância do diálogo sobre as regulamentações ambientais e o fortalecimento das exportações nacionais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Segundo informações do Ministério da Agricultura e Pecuária e o Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro anunciou que o Suriname autorizou a importação de carne bovina e de aves, além de bovinos vivos para abate, leite e reprodução. Decisão que deve impulsionar o comércio com o país vizinho. Em 2024, as exportações agropecuárias brasileiras para o Suriname somaram 28,5 milhões de dólares, com expectativa de crescimento após essa abertura de mercado. Com o avanço, o agronegócio brasileiro soma 25 novas aberturas de mercado em 2025, totalizando 325 desde 2023. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Em nota conjunta, os Ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e Segurança Pública, dos Direitos Humanos e da Defesa anunciaram novas medidas para garantir um acolhimento humanizado aos brasileiros repatriados dos Estados Unidos. O próximo voo está previsto para esta sexta-feira, dia 7. O governo federal detalhou a estrutura montada para oferecer suporte imediato aos cidadãos que retornam ao país em situação de vulnerabilidade. A operação vai contar com um trajeto otimizado, reduzindo o tempo de viagem e um esquema especial de acolhimento nos aeroportos de Fortaleza e Belo Horizonte, onde equipes especializadas vão prestar assistência desde o desembarque. Em Fortaleza, o posto avançado do atendimento humanizado ao migrante vai oferecer suporte multidisciplinar para facilitar os procedimentos migratórios e sociais. Já em Belo Horizonte, um posto de acolhimento vai garantir acesso gratuito à internet, carregadores de celular e orientações sobre serviços de saúde, assistência social e trabalho. A nota destaca ainda que um diplomata brasileiro vai acompanhar o embarque dos repatriados dos Estados Unidos.
Além disso, um grupo de trabalho vai monitorar a operação em tempo real, avaliando ajustes para os próximos voos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Vamos falar do agronegócio brasileiro, que tem conquistado cada vez mais espaço no mercado internacional. E para apoiar os nossos exportadores, o Ministério da Agricultura e Pecuária lançou aí recentemente o Passaporte Agro. Essa ferramenta fornece um suporte direto a quem deseja aí acessar mercados internacionais recém-abertos. Quem vai nos explicar mais sobre essa iniciativa e os seus impactos é o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Luiz Rua. Secretário, muito bom dia para o senhor. Muito obrigada pela participação aqui no Brasil em Dia. Olá, Vanessa. É um prazer falar contigo e com todos aqueles que acompanham o canal Gov. Secretário, 2025 começou aí com força total para o agronegócio brasileiro, abertura de 25 novos mercados. Mas antes da gente começar, vamos fazer um balanço breve aí das conquistas desse último ano e do que se desenha aí, quais são as oportunidades que se desenham para esse ano que começa. Perfeito. Eu acho que nós tivemos, desde o início do ministro Carlos Fávaro, frente ao Ministério da Agricultura, um número recorde de abertura de mercados. Juntando 2023 e 2024, nós estamos falando de 300 aberturas de mercado. Só no ano passado, por exemplo, foram 222 aberturas de novos mercados, que se somam também a diversas ampliações de mercado que são tão relevantes, tão importantes como eventualmente as aberturas de mercado. Então é um trabalho que nós fazemos de maneira diuturna, de maneira com muito afinco, para que a gente possa dar oportunidades, gerar de uma forma ou de outra oportunidades para os nossos produtores e exportadores, especialmente daquelas cadeias produtivas menos desenvolvidas, daquelas cadeias produtivas às vezes com uma menor maturidade exportadora. Vamos falar desse Passaporte Agro, que é uma ferramenta inovadora, foi criada para apoiar os exportadores aí para o acesso ao mercado, que é esses mercados recém-abertos, digamos assim. Como que ele funciona na prática? Quais são aí os principais benefícios para quem deseja expandir aí a agroexportação? Olha, o Passaporte Agro ele se soma a uma série de outras iniciativas que nós estamos trabalhando nesse ano de 2025 com um foco especial na parte da promoção comercial. Sempre em conjunto com a Apex Brasil, com o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, um esforço conjugado para que a gente possa dar oportunidades e não só abrir os mercados, como a gente tem feito com esses números recordes, com essas ampliações, como eu comentei também, que são tão relevantes para o nosso agronegócio, mas que a gente possa dar aqueles primeiros passos para que os exportadores, os produtores, como eu disse, especialmente das cadeias produtivas que têm menos maturidade exportadora, possam ter interesse em acessar os mercados. Então, na prática, o que a gente divulga para as associações dos produtos dos mercados recém-abertos são informações como fazer um registro de um produto, qual é a lista dos principais importadores daquele produto, quais são as tarifas aplicadas, quais são os preços praticados no mercado doméstico, nesse mercado que a gente recém abriu. Então, tudo isso para que a gente possa gerar esse interesse nos nossos exportadores e assim a gente efetivar essas oportunidades que, como eu disse, já são 325 desde o início do mandato do ministro Carlos Fávaro frente ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Pois é, e além de aprender tudo isso, preciso capacitar esses profissionais, né? Vamos falar um pouco do Agro Insights, essa ferramenta nova aí que vai dar o quê? Inteligência de mercado, ensinar eles aí a estratégia para render mais, não é mesmo? Sem dúvida, e aqui a gente aproveita uma rede muito qualificada de 40 adidos agrícolas do Brasil que estão lotados em representações diplomáticas no exterior e que têm esse conhecimento também das questões de como funciona o mercado. Então, justamente o intuito da ferramenta Agro Insight é utilizar toda essa expertise dos nossos adidos agrícolas para que eles montem relatórios mensais com informações conjunturais, seja de um produto vegetal, seja de um produto de origem animal. Nós estamos falando que no acumulado do ano, lá em dezembro, nós teremos 912 Agro Insights, ou seja, é muita informação qualificada para que os exportadores também possam se interessar, eventualmente, por um mercado que não estava no radar de atuação e que, a partir de uma oportunidade que o adido agrícola vislumbra e coloca no papel, coloca nesse relatório no Agro Insights, a partir daí pode-se gerar boas oportunidades também. É o governo sendo ativo, apoiando e estando ao lado do setor privado para que o setor privado possa efetivar negócios e fazer assim com que se traga emprego, renda, receita para o nosso país.
Maravilha. Secretário, vamos falar agora dessa participação do Brasil na Fruit Logística, que vai ser na Alemanha, em Berlim, essa semana, a maior feira de frutas e hortaliças. O que a gente espera conquistar aí para o Brasil e quais são os produtos brasileiros que mais interessam nesse mercado, secretário? Olha, eu venho da Alemanha, eu estou hoje em Londres aqui, que teremos uma importante reunião bilateral com o órgão sanitário aqui do Reino Unido, para que a gente possa avançar em pautas importantes, mas eu estive ontem na Alemanha, na abertura da feira Fruit Logística, é a maior feira de frutas e hortaliças do mundo, o Brasil com uma participação muito importante, capitaneada pela Abrafrutas, foram 46 empresas brasileiras presentes e que ficarão até a sexta-feira, até amanhã, estarão presentes lá em Berlim, mostrando todos os atributos da nossa fruticultura, uma fruticultura sustentável, uma fruticultura com sanidade, uma fruticultura com qualidade, uma fruticultura inclusive com competitividade. E dentre os produtos, nós estamos falando basicamente da manga brasileira, que é muito conhecida no mundo, especialmente na Europa, também a questão do melão, da uva, da banana, de frutas menos conhecidas, mas que a gente, quando leva ao conhecimento dos nossos compradores internacionais, é sempre muito importante, muito relevante, por isso que a gente teve essa participação ontem com o Ministério da Agricultura, estive também com o secretário de Defesa Agropecuária que nos acompanhou nesse primeiro dia da feira e estamos agora, como eu disse, aqui em Londres para essas importantes reuniões bilaterais. Maravilha. E além das commodities, o Brasil está tentando investir aí em uma diversificação, digamos assim, né, das exportações agrícolas. Quais são os novos mercados estratégicos que estão no foco do Brasil? Olha, de fato é muito importante essa diversificação de produtos e de mercados, né? Como eu disse, foram 325 novas aberturas de mercados e a maior parte dessas aberturas de mercado foram para produtos menos tradicionais da nossa pauta exportadora. Então a gente está avançando, por exemplo, nas aberturas de mercado e ampliação de comércio das castanhas, no caso das frutas também, da erva mate, enfim, de uma série de produtos menos tradicionais da nossa pauta exportadora. O Brasil, só para você ter uma ideia, no ano de 2024, nós crescemos 8% esses produtos menos tradicionais, mostrando que todo o trabalho, todo o esforço capitaneado pelo ministro Carlos Favaro e que a gente na Secretaria de Comércio e Relações Internacionais tem viajado pelo mundo afora para que a gente possa trazer resultados. E acho que o resultado já se mostra quando a gente tem esse incremento de 8% na venda desses produtos menos tradicionais da nossa pauta exportadora. Secretário, para terminar, vamos falar aí para acessar esses mercados internacionais, é preciso investir em logística, é preciso lidar com desafios regulatórios, desafios sanitários. Como que o Brasil está atuando aí para superar essas barreiras e se tornar um parceiro comercial importante aí no mundo? É um esforço coordenado, o Brasil tem avançado em diversas pautas, o governo trabalhando de maneira uníssona, ou seja, trabalhando de maneira conjunta para que a gente possa cada vez mais avançar. O Brasil já é um importantíssimo parceiro comercial de muitos países, o Brasil exporta para mais de 180 países, quando a gente olha para todos os produtos da nossa agropecuária, ou seja, virtualmente para todos os países do mundo há pelo menos um produto brasileiro colocado. Então, a gente espera agora, com esse esforço, que a gente vai dar esse foco, como eu disse, na promoção comercial nesse ano de 2025, em conjunto com a Apex, com o MRE, a gente espera que a gente possa avançar ainda mais nesses mercados, colocar o nosso produto, colocar os atributos, como eu disse, a sustentabilidade, a sanidade, a qualidade, a competitividade do nosso produto. O Brasil, de fato, sendo um promotor do que eu tenho chamado, Vanessa, de geopolítica da paz, porque o Brasil promove a segurança alimentar, a segurança climática e a segurança energética. São poucos países no mundo que têm essa condição e eu acho que o Brasil tem muito boas oportunidades a partir dessa geopolítica da paz que a gente está implementando. Maravilha, eu entrevistei Luiz Rua, ele que é secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e da Pecuária. Muito obrigada pela disponibilidade, o senhor aí em Londres atendendo a gente, agradeço imensamente e aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, fico à disposição de vocês. Bom dia.